Fábio renovou com o Fluminense até o final de 2025. Jogará no Fluminense, se cumprir o contrato, até os seus 45 anos, filho. Seria muito e assustador se o Fábio não estivesse fazendo 43 em uma temporada, uma das melhores que a gente já viu. Na minha opinião, é a melhor temporada que eu já vi de um goleiro no Fluminense. Mais que o Cavalieri em 2012, porém ainda sem conquistas, né? A não ser o Carioca. Mas a gente tá num vídeo, a gente não tá conversando entre a gente. Então, seja bem-vindo ao Canal 20. O que as pessoas têm que fazer agora, fio? Se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e quem puder ser membro também, que tem vídeos exclusivos todo dia, de segunda a sexta. E se vocês quiserem pra assistir também o vídeo, botar a mesma roupa que eu e o Gabriel, a gente tá... Agora dá um pause, bota a roupa e vem assistir o vídeo. Enfim, cara, Fábio renovou o contrato com o Fluminense, né? Como você recebeu a notícia? Eu recebi a notícia, eu acordei, abri o olho, peguei o celular e tava lá a notícia de que renovou. Eu olhei e falei, ok, já meio que já imaginava. Ok, é isso. A gente tinha a informação ali que ele tava entre o Fluminense e o Cruzeiro. O Fluminense por uma coisa mais... a vida dele tá aqui e tudo, e o Cruzeiro por todo o valor emocional ali, afetivo que ele tinha com o time do Cruzeiro. Talvez a vaidade de fazer 1000 jogos, que não é uma coisa tranquila de fazer, né? Eu não diria que chama de vaidade, eu acho meio ruim. Não, vaidade não é um termo ruim da palavra, não. Eu entendi o que você quis dizer. De conseguir esses 1000 jogos, né? E aí, mas foi exatamente... mas foi exatamente isso. Na hora que eu olhei assim... Passei e bati, que bom, o Fábio renovou. Aí cogitei, porque eu já vi alguns debates antes dessa história, né? Quando o Lessa solta a informação que ia ser 2 anos, eu vi gente questionando, o clássico. Não, por que não 1 ano só e depois ele renova de novo? Como se as coisas fossem simples. Você acha que vale uma assim, discussão, né? Não, mas assim, eu acho não, que... eu acho que vale, mas é porque, por caso tô tirando o caso do Fábio, é que essa discussão é sempre qualquer jogador... Tipo, tem pessoa que fala assim, não, o jogador é ano a ano, vai discutindo ano a ano o jogador, como se fosse, se o jogador não quisesse ficar só se tivesse um contrato de 3 anos, esquece o Fábio. Mas tem gente que vai... É o contrário. Não, no vídeo você é desse lado, entendeu? Tá, eu já tinha trocado. Enfim, Não, mas acho que vale alongar um pouquinho. Não, mas com 43 anos, óbvio que vale. O Fábio faz 43 daqui a alguns dias, né? Em setembro ele faz, por isso que ele vai terminar com 45 o contrato. E acho que assim, obviamente assusta o fato do Fluminense ter acabado de renovar um contrato. Esquece que é o Fábio, esquece dessa temporada, esquece tudo, tá? O Fluminense daqui a 2 anos vai ter um jogador que, vamos lá, se a gente considerar a questão do salário... Buffon, não é? O Buffon não vai até a cidade? Pô, aí você tá não, foi só... muito no meu conhecimento. Mas tipo assim, eu acho que a gente assusta. Quando eu te dou só... Cheguei aqui com a manchete, tá? Pô... Fluminense acabou de renovar o contrato com um jogador que vai até 45 anos, filho. Dá aquela assustada. Aí você fala, não, mas é um goleiro. Você fala, ainda assusta, mas ok. Quando você fala que o Fábio tá fazendo essa temporada no ano de 43... 45 anos e se aposentou no começo da temporada pelo Parma. Então, mas sendo que o Parma tava nas divisões inferiores também. Teve um negócio desse, o Parma faliu e tal. Eu acabei de reclamar de você, de eu não ter uma informação sobre o Buffon, de alguma coisa, eu acabei de dar uma informação sobre o Parma. A vida inteira, né? Mas assim, eu acho que assusta de cara, né? Isso é um fato, não tem como a gente negar isso. Mas o contrato de 2 anos é óbvio, cara. Assim, acho que agora dá pra cravar. O Fábio quer encerrar a carreira no Fluminense. E eu acho que 2 anos, na minha cabeça, ficou desenhado o seguinte: 2024, ele é titular, e o 2025 é uma transição. Se o Fábio for titular em todos os jogos de 2025, se o Fábio fizer 2025 como ele tá fazendo 2023, eu acho que a gente tá indo por um caminho perigoso. Ele pode estar agarrando pra cacete, tá? Mas eu acho que vai ser preocupante pra 26. Porque parte da experiência do Fábio, só pra concluir aí você fala, parte do que eu quero usar do Fábio não é só o Fábio guarda-redes. É o Fábio gênio da posição durante mais de 20 anos, formando um novo goleiro. Ou tô errado? Você, na teoria, tá certo, mas você vê isso acontecer quase nunca na posição goleiro, né? E aí é uma teoria muito bonita, mas na prática isso não existe. Muito goleiro é muito cara que entra e muda, assim, e decide só entrando. É difícil você ver o goleiro fazer essa troca e aos poucos. A gente tentou fazer isso com o Marcos Felipe e o Fábio e não deu certo. Isso a gente tá falando que 2 jogadores que poderiam jogar e não deu certo isso.
Não, mas acho que a situação era diferente. O Fábio ainda ia jogar 4 anos. Sim, mas é porque o goleiro é uma posição de muita confiança. E aí é difícil você revezar, porque chega da metade da temporada pra frente, todo jogo é importante. Quase todo, né? Se o Fluminense estiver brigando lá em cima do Brasileirão. E aí fica muito difícil você poupar goleiro, entendeu? Você garantir um goleiro. Geralmente, não acredito que vá para esse caminho, a não ser que o Fábio desande. Em 2025, o Fábio não esteja fazendo uma boa temporada. Aí eu acho que é o caminho natural. Mas se o Fábio estiver agarrando bem, a chance disso acontecer é zero. A gente vai usar o Fábio como gênio da posição no treinamento, de estar acompanhando dia a dia. O cara vai entrar um jogo ou outro, do Carioca e tal, mas não vai ter o Fábio. Se o Fábio estiver agarrando, que não sei se é fácil isso, mas se o Fábio estiver agarrando muito bem, não vai ter essa reunião de assim, gente, o Fábio tá muito bem. Mas vamos começar a pensar na transição 26? Sim, não vai existir. Eu continuo com o meu pensamento, mas você acrescentou um ponto bom. É porque o meu pensamento é o seguinte, assim, mas se eu for mais no cerne do pensamento é o seguinte. É um bom goleiro, né? Eu não quero chegar em 2000. Rogério Cerne. Não. Pior que tem um Chesney, não tem? Goleiro da Polônia. Ele foi da Juventus, acho. Isso. Aí, assim, eu quero chegar no Chesney da posição ali, que é o seguinte. Eu não quero olhar em 2025 da mesma forma que eu tô olhando em 2023. Do tipo assim, eu olho pro banco e eu vejo um goleiro que... O Pedro Rangel pode ser o próximo gênio da posição. Mas eu não sei. Entendeu? Mas... Eu não sei. O Marcos Felipe, a gente sabia o que era. E aí acho que a gente vai entrar no assunto do Marcos Felipe também, né? Bom goleiro. Eu só quero fechar uma coisa do Fábio. Tá, então, mas a gente meio que sabia. Minha preocupação é só eu não sei, entendeu? Mas o que você falou é um ponto central. Só porque eu fiquei pensando os goleiros que a gente viu chegando nessa etapa do Fábio, era o Fábio no Cruzeiro, que era um goleiro ídolo. Era Rogério Ceni, era Marcos. O Rogério Ceni não deixou, o Denis não virou o que era pra ser. O Marcos não virou. O próprio Fábio no Cruzeiro... O Rafael foi virar goleiro do São Paulo. O Fábio do Fluminense, cara. A temporada passada do Fábio, onde eu ia puxar assunto, não é uma temporada absurda, é uma temporada não, você não entendeu. É porque eu tô falando, é porque normalmente a gente vê esse encerramento de carreira num lugar onde o goleiro, ele não é só o goleiro, ele é ídolo também. Sim, e aí você não consegue botar ele pro banco. O único exemplo que eu consegui pensar foi Magrão no Sport, que fez uma temporada mais ou menos e Danilo Fernandes virou titular. Mas no geral, o cara é ídolo, ele continua titular também. Um ponto aqui, vou até dar uma olhada no negócio aqui. Mas o Fábio, você levantou hoje que o Fábio tinha 120 jogos, 105 jogos pro Fluminense. Acho que 107. 107, tá né? No anúncio dele lá. Então, ele tem 107 jogos. Ele vai acabar a temporada com mais 120 jogos. Entendi já, vai virar. Exato. Não vai ser do mesmo tamanho. O Fábio vai ter 250 jogos pelo Fluminense, entendeu? Possivelmente mais um título, pelo menos. Nem que seja um carioca até lá ganha. Então. E eu tô querendo olhar quanto... O Cavalieri tem 350 jogos, que é o goleiro que a gente tem aqui como referência, entendeu? Cara, mais do que jogos. Mais de 250 jogos. Mais do que jogos. O Fábio vai estar aqui desde 22, né? Ele chega pra 22. 22, 23, 24, 25. Ele vai estar na 4ª temporada dele. Cavalieri chegou pra 11. 11, 12, 13, 14. Seria o Cavalieri pra 2015, ali mais ou menos. Que já é o Cavalieri que quase perde posição. E aí, só pra falar de renovação, a gente vai entrar no Marcos Felipe. Se essa renovação fosse feita no passado, mesmo que para 2 anos, para final de 24, que teria um ano a menos, o questionamento era muito maior do que esse ano. Era. E com renovação, cara, uma coisa que é muito... É a renovação do Samuel Xavier. Acho que tá todo mundo discutindo aí, tá agora, talvez tem a convocação do Diniz aí, estão debatendo se o Samuel Xavier merece ou não ser convocado para a seleção. Corta para a renovação dele, todo mundo chocado pela renovação, porque era fase ruim. A pior fase dele. Não dá pra isso validar 100% das renovações, mas eu entendi o ponto. Mas o Fábio pode desandar agora, começar a frangar tudo e tudo que a gente falou. E a renovação vai estar certa nesse momento. Exato. Mas sobre o Marcos Felipe, até um trecho curto, mas que só pra colocar o Marcos Felipe na thumb mesmo. Cara, o Marcos Felipe, com isso, acho que o Marcos Felipe olha pro Bahia e fala bem assim, e aí? Vamos fechar o negócio aqui, né? Porque eu não vou... O Marcos Felipe no Bahia, só pra explicar o cenário geral pra galera. O Marcos Felipe é titular do Bahia, tá com a mesma coisa daqui. A mesma coisa. Acaba um jogo, tem meia dúzia de gente falando bem assim, querem criticar ainda o goleiraço que fez 18 defesas no jogo de hoje. Aí no jogo seguinte, ele toma um gol defensável, aí no outro jogo, tipo assim, ele erra um passe na saída de bola, aí todo mundo, aí ó, não era o goleirão. Mesma coisa, gangorra, porque como é o Everson, no Atlético Mineiro, só que tá num time campeão. A diferença... Tem um ponto que o Bahia não tem rival, né? E era um ponto muito questionado do Marcos Felipe aqui no Rio de Janeiro, em clássico contra o Flamengo. E o Bahia não tem o Vitória hoje em dia, né?
Vai ter provavelmente ano que vem, né? O Vitória deve subir, tá brigando ali pelo acesso. Mas é o time mas eu entendi. Não tem mas na verdade, a crítica aqui não era o jogo rival, era o jogo grande, né? Porque tinha a falha dele na Libertadores também. Mas eu, como torcedor, o Fla-Flu não era mais o Fla-Flu. muito. Até porque os jogos grandes que a gente jogava era contra o Flamengo mesmo. Porque... Você tem um ponto agora. Mas assim, Marcos Felipe tá emprestado ao Bahia. Uma publicação do torcedores.com diz que a cláusula de opção de compra lá do Bahia, ou seja, se o Bahia botar isso na mesa, o Fluminense não tem nem direito de recusar. É de 2,5 milhões de euros, mais de 10 milhões de reais. Não acho que o Bahia pague isso e acho que o Fluminense aceita menos do que isso. Porque, de fato, o Marcos Felipe tem contrato até o final do ano que vem e não volta pra cima. Muito dinheiro para um goleiro titular vindo do Grupo City? Eles pagaram... Seria a mesma coisa que eles pagaram no Iago Felipe, né? Um pouquinho mais do que eles pagaram no Iago Felipe. Assim, onde eu quero não é questão que eu acho muito dinheiro. Ele voltar mais desvalorizado do que o Iago não mexe com a torcida, não? Não, eu acho que é o fato dele... O meu ponto não foi se eles pagam, é que o Fluminense aceita menos, entendeu? Esse é só meu ponto. O Fluminense aceita menos pela circunstância. Acho que o Fluminense aceita menos. O Fluminense aceita 9 milhões por ele. É porque eu acho que pela a circunstância futebol, acho que o Fluminense não aceita menos, que era importante ter um Marcos Felipe pensando em 26. Mas cagando pra carreira do Marcos Felipe. Não, mas é pelo ambiente Marcos Felipe, até porque a gente sabe que tem a desavença Marcos Felipe ali, que teve uma desavença do Marcos Felipe com o André Carvalho. André Carvalho, preparador de goleiro ali na época do Abel. E não é só o descontentamento, pra quem não lembra, a situação da final do Carioca, né? O Marcos Felipe era o goleiro do Carioca, o Fábio da Libertadores, o Fluminense cai na Libertadores e o Fábio vira goleiro só na final do Carioca. Não é nem só com o André, é um descontentamento geral, assim. Tipo, o Marcos Felipe é aquela discussão que a gente já teve 200 vezes, né? O Marcos Felipe, ele tem razão de ter ficado com raiva, no sentido de que ele sempre foi tratado como, desde 16 anos, como goleiro que uma hora ele estaria pronto pra ser titular do Fluminense. E aí na hora que ele tá pronto pra ser titular... discordamos, tá? Mas não vamos entrar com isso aqui na live, não. Mas... Tipo assim, tô falando na cabeça do Marcos Felipe, ele sempre foi tratado pra isso. Na hora que ele tava pronto pra virar titular, o Fluminense contrata o Fábio e ele vira banco. E aí, tipo assim, na cabeça dele, ele tem razão de ter raiva do Fluminense. E o Fluminense também olhou e falou assim, meu amigo, é o Fábio. Você tá querendo ser titular, aproveita aqui e aprende com o cara. Então, acho que assim, dos dois lados, não há clima pra se ter. Eu gostaria, cara, acho que 90% da torcida do Fluminense hoje gostaria de ter o Marcos Felipe no banco. Acho que isso não tem discussão, assim. Entre o Marcos Felipe e o Pedro Rangel... Não sei se é 90, não. Você acha que é quanto? Tem uma rejeiçãozinha grande do Marcos Felipe ali, eu diria um 70-30. Banco, não, mas banco, não tô falando de titular, banco. Mas é com a persona. Tá, ok, entendi. É o mesmo motivo que, tipo assim, você pega um atacante muito bom, mas que a gente odeia, vai ter 15% ali que vão falar... É o Pedro, hoje. Se o Pedro fosse nosso centroavante reserva. Não é por esse caminho, mas é isso aí. Mas é essa lógica. Tipo, óbvio que o Pedro seria um ótimo centroavante reserva, mas um monte de gente ia falar, não, eu não quero. Cara, eu acho que não tem mais clima pra ele voltar, né? Eu acho que eu acho por aí. Eu acho que assim... espero que o Fábio continue fazendo o trabalho que tem feito esse ano. Acredito que para 24 é muito tranquilo e 25 é o incógnita pensando na parte física ali pra gente pensar nisso. E se eu tivesse que apostar, vai ser o Fábio 25, a não ser que ele comece a desandar muito. E aí 26 é a grande loteria. A gente vai pro mercado, ou então vem Pedro Rangel, e aí, pra mim 26 seria isso. Deixe no comentário, eu queria parabenizar a galera dos últimos vídeos, tem comentado muito aqui no canal. Então deixa o comentário aqui, qual a sua opinião sobre a renovação, Marcos Felipe, o que você acha aí dessa bagunça toda, e se inscreve no canal e deixa o like. O cara que chamou de bagunça, mano. Cara, eu achei que você ia falar, eu achei que você ia falar, não ia encerrar o vídeo agora não, tinha mais uma opinião, porque eu encerrei sim, né? Exatamente. Mas enfim, só sobre comprar, tem um detalhe, o Grupo City paga à vista. Então talvez o valor caia pra pagar à vista. Naquela conta lá, enfim. Mas é isso, deixa o like, se inscreve, tamo com 26.973. Com esse vídeo aqui a gente bate 27 mil. É isso. Avisa aqui embaixo se já tiver com 27 mil inscritos. Valeu, tamo junto.